Ele era o tipo de homem que podia comprar qualquer coisa, menos o respeito. Mas naquele dia, em meio a flashes e sussurros, tudo mudou com apenas 2 palavras. O que parecia mais uma encenação de poder virou um espetáculo de ruína. E ele, que sempre esteve no controle, agora estava prestes a descobrir como é perder tudo, diante do olhar de um país inteiro. Mas o que acontece quando alguém que sempre venceu começa a perder? Será que dinheiro e influência ainda têm valor quando o julgamento vem da verdade e não da fortuna? A resposta é simples. Nem toda conta bancária compra dignidade, e essa história prova isso. A sala de audiências estava cheia. As câmeras perfiladas na parede de trás gravavam cada segundo como se fossem documentar um marco. Repórteres se espremiam atrás dos notebooks, digitando freneticamente enquanto o ar era dominado por um silêncio tenso, pesado, como se todos soubessem que estavam prestes a assistir algo histórico. Ei, rapidinho. Se essas histórias estão te prendendo, imagina as que eu não posso contar aqui. Tem conteúdo exclusivo baseado em fatos reais só para membros do canal, por apenas R$ 4,99. E ali, no centro da tempestade, estava Gregor Dallan, magnata, bilionário, arrogante. Um homem que ergueu seu império com talento e crueldade, que sempre acreditou que a lei era um detalhe para os outros. Sentado, largado na cadeira com um uniforme amarelo e uma camiseta branca amarrotada, Gregor parecia despreocupado. Unhas por fazer, barba mal aparada. Não porque não se importava, mas porque se achava acima de tudo aquilo. As câmeras de sua empresa valiam mais do que o salário anual de qualquer jurado ali. Sua expressão? Um sorriso entediado. Para ele, era só mais uma reunião, mais um jogo de manipulação, onde saía ileso, sempre. Quando o oficial cruzou a sala, os murmúrios cessaram. Todos se levantaram como em um balé ensaiado. Advogados, jornalistas, até o júri, todos de pé, menos Gregor. Ele permaneceu sentado, braços cruzados, um ronco audível escapando de seus lábios. O escárnio foi notado. O júri trocou olhares. O promotor cerrou os punhos no colo, já prevendo o tipo de batalha que seria. Foi então que juíza Amara Leal entrou. Jovem, firme, olhar de quem já enfrentou egos maiores que o próprio tribunal. Com seus olhos serenos e postura implacável, Amara atravessou o ambiente sem dar atenção ao exibicionismo de Gregor. Sentou-se, ajeitou a toga e abriu o processo com a naturalidade de quem já viu muitos homens como ele e sabia exatamente como eles caíam. O tribunal está agora em sessão, declarou ela. A voz calma, porém firme, mudou o clima imediatamente. Todos sabiam, algo estava para acontecer. Mas ninguém, nem mesmo Gregor Dallan, estava preparado para o que viria a seguir. Um silêncio grosso dominava o ar, quase sufocante. Era como se ninguém soubesse exatamente como reagir, como se todos estivessem digerindo o absurdo do que acabaram de presenciar. A atitude de Gregor Dallan não tinha sido apenas arrogância. Era uma provocação. Uma afronta deliberada à autoridade. Um tipo de desafio que fazia a temperatura da sala mudar, mesmo com o ar-condicionado funcionando no máximo. Os sussurros ganharam força nas laterais da sala, discretos, quase nervosos. Risadinhas contidas escapavam das bocas dos que estavam chocados demais para levar aquilo a sério. Uma repórter de olhos atentos e notepad rabiscado se inclinou para o colega ao lado num sussurro rápido. Ele fez isso mesmo? Fez, respondeu o outro sem desviar os olhos. Do lado da promotoria, os rostos se mantinham sérios. Mas era visível, o clima havia mudado. O oficial de justiça se remexeu, incerto se deveria intervir, aguardando algum gesto da juíza. Mas Amara Leal nem sequer olhou na direção de Gregor. Manteve-se firme, ocupada com as formalidades do início do julgamento. Era um gesto que falava muito. Não dar atenção ao teatro de Dallan
Era a maneira mais eficaz de cortar suas cordas. Um juiz despreparado teria perdido o controle ali. Ela não. O restante da sala, no entanto, não carregava a mesma compostura. Alguns jurados mais velhos cerraram os lábios com força, irritação visível. Outros, mais jovens, lançavam olhares desconfiados, tentando decifrar se aquilo era pura insolência ou uma jogada ainda mais suja. Os promotores estavam focados, mas tensos. O principal deles apertava a caneta com tanta força que os dedos estavam brancos. Do lado da defesa, os advogados de Gregor se mantinham calados, impassíveis. Eles já tinham presenciado esse tipo de provocação antes. Tinham sido pagos para manter a pose, fingir que nada era fora do comum. Mas mesmo eles, naquele momento, sabiam que a situação era diferente. Gregor Dallan não era apenas um magnata, com um bom advogado. Era alguém que passou anos moldando as regras do jogo ao próprio favor. E agora, ele estava diante de uma mulher que não reconhecia esse tipo de poder. Amara Leal não se dobrava a fortunas, não se encantava com influência. E, acima de tudo, ela não jogava. Naquele instante, a imagem de Gregor recostado, ignorando a entrada da juíza, já estava sendo transmitida para o mundo. As câmeras no fundo da sala capturavam cada detalhe. A foto já havia sido enviada, compartilhada, comentada. O escárnio do homem que sempre venceu. Mas ali, ele parecia esgotado, não com medo, cansado. Como alguém que já aceitava o fim de um jogo que sempre controlou. Então, a acusação começou. Um novo silêncio tomou conta da sala. Um silêncio mais tenso, mais profundo. O promotor ajeitou a gravata e levantou com calma. Sua voz era segura, sem pressa. O Estado apresenta seu caso contra Gregor Dallan, acusado de fraude financeira, suborno de autoridades e obstrução de justiça. As palavras foram como blocos de concreto arremessados no chão. O peso era imediato. Mesmo os que sabiam do que ele era acusado sentiram a gravidade ao ouvir os crimes listados em voz alta. Era oficial agora, não mais manchetes ou especulações. Gregor permaneceu sentado, mexeu na gola da camiseta com descaso. Mas os que conheciam sua trajetória notaram a diferença. Ele não era mais o homem no controle, e isso era visível. A juíza fez um leve aceno para que o promotor continuasse. Ele avançou, decidido. Por mais de 15 anos, Gregor Dallan liderou um dos esquemas de fraude mais complexos da história recente. Usando manipulação de mercado, fraudes internacionais e uma rede de corrupção entre agentes públicos, ele desviou bilhões. Pessoas perderam casas, empregos, vidas. Não foi acidente, não foi erro, foi escolha. Um membro do júri se inclinou na cadeira. Outros cruzaram os braços. O impacto estava sendo sentido. Ele achava que era intocável, que sua influência bastava para apagar rastros, silenciar vozes e dobrar a justiça. Mas hoje, nós vamos mostrar cada documento, cada transação, cada decisão que levou à destruição de milhares de famílias. E no fim, ele vai ter que responder por tudo. Na mesa da defesa, o advogado principal de Gregor, Daniel Graves, se levantou lentamente. A expressão era ensaiada, quase blasé. Meritíssima, o Sr. Dallan mantém sua inocência. Vamos demonstrar que as acusações não se sustentam com provas. São baseadas em interpretações forçadas e suposições mal intencionadas. Amara Leal não se alterou. Registrado. A acusação prossiga. O promotor se aproximou da mesa de provas segurando uma pasta grossa. Ele a ergueu ligeiramente antes de falar. Sr. Dallan, deseja prestar depoimento neste momento? Pela primeira vez, Gregor Dallan se mexeu de verdade. Esticou os braços sobre a mesa e inclinou o corpo para a frente. Havia algo diferente nele.
A máscara da arrogância parecia estar cedendo, mas não havia medo em seus olhos, apenas algo mais difícil de decifrar. Algo mais frio tomou conta dele. Gregor Dallan soltou o ar devagar. Baixou a cabeça por um instante e depois se recostou na cadeira, olhando para o promotor com um tédio calculado. Não, respondeu seco. O promotor permaneceu firme. Muito bem, disse, prestes a seguir com o processo. Mas antes que pudesse continuar, Gregor fez algo inesperado. Não falou, não se defendeu, não confrontou o advogado, apenas se levantou. Simples assim. No início, ninguém reagiu. Era o mesmo homem que se recusara a ficar de pé quando a juíza entrou. O mesmo que olhara para todos como se fossem peças, menores num jogo que ele controlava. E agora ele estava de pé, sem ser solicitado. A sala ficou suspensa entre o espanto e a dúvida. O promotor lançou um olhar silencioso em sua direção. O ambiente ficou em espera, mas Gregor não disse nada. Ele apenas levou a mão à barra da camiseta, um gesto lento que fez a sala prender a respiração. O segurança do tribunal se moveu um passo à frente, mudando de postura. Um dos jurados se inclinou para trás. A juíza Amara Leal permaneceu imóvel. O promotor também. Gregor puxou algo do cós da calça. Não era uma arma. Não era provocação física. Era um pedaço de papel, dobrado e gasto, como se tivesse sido manuseado demais. A sala soltou o ar em uníssono, mas a tensão não diminuiu. Ele abriu o papel devagar, os dedos cuidadosos, como se cada movimento fosse planejado. Então, finalmente, ele falou. Já que todos aqui parecem tão apressados em me enterrar, achei justo mostrar um outro lado da história. O promotor franziu o senho. Sr. Dallan, este não é o seu momento de falar. Gregor continuou como se não tivesse ouvido. Passei semanas ouvindo a mídia me pintar como um monstro. Rico, arrogante, o vilão perfeito. Mas e se eu dissesse que alguns dos que querem me ver atrás das grades cometeram os mesmos crimes? Levantou o papel, o braço firme. A sala explodiu em tensão. Repórteres pararam de digitar, outros ajustaram as câmeras. Murmúrios atravessaram as fileiras. O promotor tentou interromper. Sr. Dallan, se não se sentar, será detido por desacato. Gregor se virou, encarando-o com frieza. Com todo respeito, promotor, acho que o senhor vai querer ouvir isso. Ele caminhou até a mesa de defesa e colocou o papel com calma. Tenho provas de que pessoas envolvidas neste caso participaram de fraudes financeiras ainda mais graves do que as que estão tentando me imputar. Os olhares se multiplicaram. Repórteres se inclinaram. O clima mudou. Até a juíza Amara Leal, que até ali mantinha a postura rígida, desviou o olhar por um breve segundo na direção do papel. A sala não estava mais observando apenas Gregor Dallan. Estava tentando descobrir quem mais poderia estar envolvido. Por 3 segundos, o silêncio foi absoluto. E então, o caos. Repórteres voltaram a digitar como loucos. Algumas risadas nervosas ecoaram. A equipe de defesa se entreolhou com expressões que deixaram transparecer a quebra da fachada de confiança. O promotor ainda estava parado, mas sua perna mexeu sob a mesa. Um gesto sutil, quase imperceptível, mas visível para quem estava atento. A juíza bateu o martelo uma vez, firme. Sr. Dallan, coloque esse documento na mesa e sente-se. Agora. Gregor sorriu, mas não foi um sorriso comum. Era o tipo de sorriso de quem percebeu que, pela primeira vez, todos ali estavam prestando atenção não por medo, mas por dúvida. Ele pousou o papel com lentidão, como se quisesse que cada par de olhos o acompanhasse, mas não se sentou. Ficou ali, em pé, com as mãos apoiadas na mesa, ocupando o espaço com a confiança de quem não tinha mais nada a perder. Não estou dizendo que sou inocente, disse ele a voz baixa, sem pressa. Só estou dizendo que, se for cair,
Leon parou, o olhar passeando pela sala. Não vou cair sozinho. Foi como se um novo tipo de pressão invadisse o lugar. O olhar de Gregor percorreu cada rosto. Ele não estava mais sozinho no centro da tempestade. Agora havia outros sentindo o calor. Pessoas com cargos importantes. Pessoas com histórias escondidas. Pessoas que, até então, estavam seguras em seus assentos, mas agora pareciam inquietas. A juíza Amara Leal não se mexeu. Está fazendo uma acusação grave, Sr. Dallan, disse ela, o olhar fixo. Ele apenas respondeu com silêncio. Você tem provas? A voz da juíza soou firme. Gregor. Dallan respirou fundo e deslizou lentamente os dedos sobre o documento. Mais do que o suficiente, o promotor respondeu com um tom contido, mas afiado. Meritíssima, isso é claramente um movimento desesperado para desviar o foco das acusações. Gregor sequer olhou para ele. Natural que você diga isso. Ar da sala vibrou em silêncio, mas antes que mais alguma coisa fosse dita, Amara Leal se moveu. Ela se inclinou levemente, encarando Gregor com um olhar direto. Se o que está dizendo tem fundamento, Sr. Dallan, você terá a chance de apresentar essa suposta evidência da forma correta. Ela pausou por um instante. Mas deixe algo muito claro. Este tribunal não é palco para espetáculo. Se acredita que pode manipular esses procedimentos como faz com o mundo lá fora, está enganado. O sorriso de Gregor vacilou. Por uma fração de segundo, o controle escorregou de suas mãos. Aquela mulher, diferente de tantos outros, não reagia ao seu poder. Não havia compra possível. O silêncio que tomou conta da sala era mais denso. Todos sentiam que algo definitivo estava por acontecer. Gregor jogara sua última carta e agora todos aguardavam o movimento da juíza. Ela o observou longamente, os dedos pousados com leveza sobre o púlpito. Não havia pressa, não havia emoção, só cálculo. E foi isso que fez Gregor se encolher por dentro. Jacques Leaf, disse ela com tranquilidade. Recolha o documento. O oficial se aproximou com passos firmes, pegou o papel deixado por Gregor sobre a mesa de defesa. Cada olhar da sala estava fixo naquele gesto. Ninguém ousava piscar. A pergunta era inevitável. A juíza iria considerar aquele conteúdo? Ela iria olhar, mas Amara Leal simplesmente repousou o papel ao lado, sem abri-lo. Gregor cerrou a mandíbula. Não vai ler? Ela o encarou. Isto é um tribunal, Sr. Dallan, não uma mesa de negociação. A frase caiu sobre ele como uma pedra. Pela primeira vez, ele sentiu o que era não ter escolha, não ter saída, não ter controle. A sala ficou imóvel. As evidências contra o senhor foram minuciosamente revisadas. O Estado apresentou provas sólidas dos crimes cometidos, fraude, suborno, obstrução de justiça. Sua tentativa repentina de mudar o foco não o exime da responsabilidade. A respiração de Gregor ficou curta. Ele ainda estava de pé, apoiado na mesa, como se o corpo estivesse recusando a aceitar o inevitável. Portanto, disse Amara, após uma pausa calculada, este tribunal o declara culpado em todas as acusações. O impacto foi imediato. Murmúrios surgiram, os repórteres se atropelavam para enviar as manchetes. Olhares se cruzaram, alguns em choque, outros em alívio. Mas Gregor ficou parado, como se ainda não tivesse absorvido que pela primeira vez havia perdido. A Amara Leal não terminou ali. O senhor construiu um império com base na manipulação, Sr. Dallan. Vendeu mentiras como verdades, acreditou que sua fortuna o tornava invencível, que podia comprar tudo, até a justiça. Mas hoje, Mukai, ela respirou fundo, sem tirar os olhos dele. O que se provou é que este tribunal não serve ao poder, serve à lei. Gregor engoliu em seco, os lábios comprimidos, os olhos varrendo o ambiente. Procurava por alguém, qualquer um, mas ninguém se moveu.
Ninguém se manifestou. Durante anos, ele construiu muros, e agora dentro deles estava sozinho. Sua sentença será definida em audiência marcada, continuou a juíza. Até lá, permanecerá sob custódia. Jack Leaf, conduza o réu. O oficial se aproximou firme e colocou a mão no braço de Gregor. A câmera mais próxima clicou. Flashes dispararam. E assim, o homem que acreditava ser intocável foi retirado da sala algemado, sob os olhares do país inteiro. Gregor Dallan, o bilionário que moldou as regras ao seu favor, caiu sob o peso da verdade. Se esse relato te tocou, saiba que tem muito mais esperando por você. Histórias reais, intensas e exclusivas, que eu só conto para quem apoia esse projeto. Vem fazer parte do canal, sendo membro por apenas R$ 4,99.